pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o filme escolhido é o Karate Kid Lendas, que conta a história 3 anos depois da famosa série Cobra Kai da Netflix. A nota na IMDb é uma nota mediana para boa, tem 6.6 de 10. O filme é dirigido por Johnny Wentwistle, ele é mais conhecido pelaquela série The End of the Fucking World. Então vamos lá falar desse filme que reúne duas lendas, uma do Karate e outra do Kung Fu, que é o Ralph Macchio e o Jack Chan. Mas do que se trata o filme Karate Kid Lendas, pessoal? Como eu disse, se passa 3 anos depois do término de Cobra Kai. Começa a história com o Lee Fong, que ele é um menino que está fazendo um treinamento intenso com o Mr. Han, o Master Han, Mr. Han, que foi o Jack Chan no filme do Karate Kid. E aí, pessoal, ele tá querendo treinar e a mãe dele não deixa porque teve uma tragédia na família. De início a gente não entende. E aí ela recebe uma proposta, porque isso se passa em Pequim, tá? E aí ela recebe uma proposta para ir trabalhar nos Estados Unidos. Ela não pensa 2 vezes, decide levar o Lee Fong e ele vai para lá. Quando chega lá, ela fala para ele prometer que nunca mais vai lutar Kung Fu no caso. E a gente fica assim pensando, o que tem a ver o Kung Fu com o Karatê, pessoal? Mais pra frente eu vou explicar. E aí vai mostrando o tal do Lee Fong, um menininho, gente boa, só que o grande problema é que ele chega numa pizzaria, conhece a tal da Mia e vai se encantando com ela. E o maior problema ainda que a gente descobre que ela tem uma pizzaria, o pai dela é um pizzaiolo, só que a gente descobre que também ele foi um lutador renomado. E por causa do nascimento dela, ele decidiu pendurar as luvas, montar uma pizzaria para dar dinheiro e sustentar a filha. E aí a gente vai vendo que o grande problema é que tem um menino que lembra muito o Terry Silver do Karate Kid 3, que ele era ex-namorado dessa menina, só que ele tem aquela mentalidade agressiva e tem um jeitinho também de psicopata, como todos os lutadores que não tem dó. E aí o grande problema também, ele já participou de vários torneios clandestinos e sempre foi o vencedor. Tanto que ele chamou, a primeira vez ele dá um soco na cara do Lee Fong, machuca ele. A segunda eles se enfrentam na escola, até ele tenta derrotar o tal do Conor Day. Ele não consegue. E aí, pessoal, para piorar a situação, a gente vê que o menino, mesmo ele tentando todas as forças, ele não consegue nem encostar nesse tal desse Conor. E como ele tinha prometido para a mãe, ele decide desencanar. O pai da Mia, ele é atacado pelas costas, enquanto o Lee Fong tenta protegê-lo, impedindo que aconteça algo pior. E aí quando ele consegue fazer isso, pessoal, o que acontece? O pai dela, o Victor, fica tão impressionado com o Kung Fu dele que decide pedir para ele ensinar. E aí ele mistura, pessoal, o boxe com o Kung Fu, que fica uma técnica impressionante. Até citam um soco de 1 polegada do Bruce Lee que ele ensina para o Victor. E aí ele tem que fazer essa luta porque ele está devendo muito dinheiro para esse tal desses agiotas, que se ele não pagar eles vão até matá-lo e podem atacar até a Mia também. E aí o Lee Fong decide assumir esse legado, treina ele, que chega até a ser engraçado porque ele está bem velhão já, o Victor, mesmo ele sendo um veterano. Ele treina ele e vai para a luta clandestina. Ele começa a ganhar a luta até que esses próprios agiotas que estão lá torcendo, né, apostando, pede pro cara dar um golpe final nele. E aí o Victor vai numa maca, o Lee Fong trava. Por quê, pessoal? O problema é que o Lee Fong, ele tinha um irmão que se tornou campeão em Pequim e o perdedor não aceitou a derrota, pegou uns outros caras e pegou uma faca e matou o irmão dele na frente dele, pessoal. Por isso que ele fica completamente traumatizado. E é por isso que a mãe dele não quer que ele se meta com as artes marciais. Só que é assim mesmo, quando ele vê o Victor, ele lembra da mesma cena do irmão dele quase morrendo. Ele não acompanha a Mia, que ele estava começando a gostar dela, e sai correndo. Só que o que ele menos imaginava também, quando ele chegasse em casa, uma pessoa ia agredi-lo. Só que o que a gente menos imagina, aparece, que é o Mr. Han. Que é o Mr. Han, pessoal? É o Jack Chan. Ele aparece, fala para ele que vai ajudar. E aí o Fong fala que ele não vai lutar mais, que ele nunca mais vai lutar, que esquece que isso daí é coisa do passado, que tudo que ele tenta fazer ele faz de errado. Mr. Han decide fazer o que, pessoal? Decide
e atrás de um grande aliado da arte do Kung Fu, que até explica a história no começo, que é os dois galhos e uma árvore, que formou a escola Miyagi. E aí, quando que ele chama o LaRusso declina no início, fala que ele não vai para Nova York, o Mr. Han decide treinar o Li Fong para um torneio que vai acontecer daqui 10 dias. E aí, quando a gente menos imagina, a gente vê que o LaRusso aparece, começa a misturar a arte do Karatê com o Kung Fu, e aí ele vai treinando, só que os professores são como que eu posso falar? São muito rígidos. E aí ele vai apanhando bastante, mas vai aprendendo bastante coisa também. Quando chega na hora dos duelos, ele consegue chegar até a grande final. Só que grande final, quem ele vai enfrentar? O chatão do Connor, o ex da Mia, que ele já sabe que ele não é páreo para ele. Só que o Mr. Han tem uma ideia brilhante. Como ele sabe que a voadora dele não acertou ele na escola, ele decide fazer uma outra técnica, que ele fingir que ele vai dar a voadora, agachar e depois contra-atacar. Tanto que ele treina isso numa parte lá no metrô, ele erra várias vezes até que ele consegue acertar. E aí quando ele vai para a luta final, a gente vai vendo que ele vai tomando o maior couro do Connor, até que ele começa a reagir e começa a usar tudo que ele aprendeu com os dois novos mestres. Ele vai enfrentando eles com todas as forças, ainda mais que ele conseguiu o apoio da mãe finalmente. Ela finalmente abraçou a causa, mesmo ela não querendo que outro filho dela morresse. E aí eles vão lutando, até que na cena final ele decide fazer aquela técnica que eu falei, que é enganar o tigre, que ele agacha e consegue derrotá-lo. E aí quando ele derrota, para variar, o Connor não se dá por vencido, vai tentar atacá-lo pelas costas, ele mobiliza ele usando uma outra arte do LaRusso e o Mr. Han. Ele detém ele, quando que ele vai socar, ele soca o chão, levanta o Connor, consegue o respeito, e a gente vê que ele se torna o campeão desse torneio clandestino, né? Se torna o verdadeiro campeão de Nova York. Ele consegue ficar com a Mia, até que ela beija ele depois do título, parece que está tudo bem. E aí depois a gente vê que ele consegue o dinheiro, consegue ajudar o novo sogro dele, que é o Victor, né, a pagar os agiotas lá para deixar eles em paz. Eles continuam no ramo de pizzaria. E o Han ia voltar para Pequim. Enquanto isso, o LaRusso volta para casa dele, né? E a gente vê a cena final, que é a cena que é a verdadeira cereja do bolo. A aparição do Johnny Lawrence, junto com o LaRusso, recebendo a pizza que o Mr. Han e o Li Fong entregou para ele como agradecimento. E aí, para variar, o Johnny Lawrence lança aquela piadinha que eles vão fazer a massa Miyagi-Do. E aí o Daniel LaRusso fala, vai esquentar a pizza, deixa para lá. E acaba dessa forma. Pessoal, agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Esse filme está muito dividido, tá? Muitas pessoas que assistiram Cobra Kai não gostaram dele. E aqueles que não assistiram Cobra Kai gostaram. Então por isso está dividido. O que eu gostei, na minha opinião, eu gostei que mostrou essa fusão do Karate com Kung Fu, foi bem legal. Ainda mais que o Li Fong, o ator que faz ele, é um moleque muito bom. Deve ter treinado muito para chegar. Outra coisa que eu gostei, a nostalgia de a gente ver finalmente o Jack Chan com o LaRusso, né, o Ralph Macchio, que é um excelente ator e ganhou até a Calçada da Fama recentemente. Coisas que eu não gostei, pessoal, é um filme que você sabe que é previsível, a gente já sabe do início ao fim que ele vai lutar contra o Conor na final, que ele vai derrotá-lo. Também faltou um pouco de originalidade pro filme. Ficou aquela história que a gente sabe que a pessoa mexe com ele treina, ele ganha, e aí também a gente já sabe que ele vai ficar com aquela menina, meio semelhante com o Karate Kid 1, né? Porque ele fica com a menina lá que gostava do Johnny. A gente já sabe que ele será o campeão. Outra coisa que eu não gostei também é que não citou em nenhum momento o Cobra Kai, pessoal. Se o Cobra Kai se tornou uma marca literalmente tão famosa depois de terem vencido o torneio mundial de Karatê, por que não mencionaram ele em nenhum momento do filme? Por que o Cobra Kai não foi mencionado? O que deixou a desejar, já que a gente vê o Johnny Lawrence no final. Também não mencionou nada, o que aconteceu com o Miguel, o que aconteceu com os outros personagens. Então, literalmente, o filme como eu disse, ele é bem dividido. É goste ou não goste. A nota que eu dou deram 6.6, eu dou uma nota 7, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado.
Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme aí. Muito obrigado e até a próxima.